tomar o teu assento, querido irmão. Aleluia. É o amor de Deus que nos constrange. Maravilhosa graça, amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, hoje livre sou. Quem aqui é livre para adorar a Deus? Aleluia. Abra sua Bíblia na leitura oficial. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1. Repita assim comigo: filhos de Deus. Hoje é o encerramento dessa campanha, Minha Família nas Mãos de Deus. Repita comigo: minha família nas mãos de Deus. Cada pedido que foi entregue no altar, essa semana nós estaremos apresentando, entregando a Deus. E tenha certeza que aquilo que você semeou nesta campanha em prol da sua casa, durante todo esse ano de 2025 você vai colher. Quem crê, diga: eu creio. O Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 1, o texto da Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Agora repita comigo: e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Segurei. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Agora repita comigo: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Segura aí. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Agora vamos ler no 3, 1, 2, 3. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem pode dizer amém? Amém. Quantos aqui receberam já Jesus? Isso é muito bom. Fecha os teus olhos, curve a tua cabeça. Senhor, eu quero orar agora e já te agradecer, Pai, por tudo quanto nós já ouvimos nesta noite, pelos louvores que foram entoados, que engrandeceram o teu nome, como este último aqui, pela oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de te adorar através dos nossos recursos. E agora chegou um momento importante de o Senhor continuar a falar com a tua igreja através da tua santa e poderosa palavra. Eu sei, Pai, que há pessoas que estão aqui, há pessoas que estão nos assistindo agora, que estão em busca de uma resposta. E esta palavra que ora ministrarei, Senhor, há de falar ao coração de cada pessoa aonde chegar a minha voz. Que esta palavra produza frutos de mudanças em todos nós. Que enquanto eu ministro esta palavra, as cadeias venham ser quebradas, para que o teu povo venha entender o teu querer.
aquele que entrou aqui angustiado, abatido, triste, diante de uma grande dificuldade, possa sair daqui cheio de fé, abraçado pela alegria do teu Espírito, renovado as forças para a glória do teu nome. Se porventura entrou alguém enfermo, eu creio que já está curado, porque aqui há uma unção sendo liberada, Pai amado. De mim eu não tenho nada e eu não posso nada, porque não sou nada, mas o teu Espírito que habita em mim pode liberar uma palavra que vai ao encontro do coração desta igreja, para que possamos uma semana a mais caminharmos na tua presença, se o Senhor não retornar antes. E Espírito da verdade, assim como o Senhor trabalhou pela manhã, convencendo várias pessoas da importância de ser filho de Deus, enquanto eu ministro, o Senhor tem liberdade de trabalhar, Espírito da verdade, de convencer, de quebrar o coração de pedra e colocar um coração de sentimento, para que seja uma noite de aceitação e reconciliação, assim como foi pelo nosso culto pela manhã. É assim que eu oro com a tua igreja, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Queridos irmãos, eu quero falar hoje sobre justamente isso, ser filho de Deus. É fato que há momentos na nossa vida que é gerada questões mais voltadas para as questões existenciais. Há muitas pessoas que numa fase da vida ela fala: por que eu vim a esse mundo? Por que eu nasci? Por que eu sofro tanto diante de uma situação em alguma área da minha vida? Talvez muitos de vocês que estão aqui neste plenário, ou alguém que me assiste, já fez esse tipo de pergunta alguma vez na sua vida. A grande verdade é que quando eu olho para a Bíblia, eu começo a entender que eu e você, nós não somos obra do acaso. Repita comigo: eu não sou obra do acaso. E muito menos você é obra de teoria. Você não é obra da evolução, você não é obra de uma explosão. Quando a gente fala de ciência, a ciência, ela qualifica duas questões que são importantes: aquilo que é teoria e aquilo que é lei científica. Teoria científica e lei científica. Teoria é aquilo que não pode se provar, mas criou-se algum entendimento a respeito daquele tema, daquele assunto. Lei científica é diferente, é algo que já foi comprovado. Lei de Newton, da gravidade, é uma delas, a gente sabe, entende. São questões que já estão provadas. E quando eu olho e vejo que todas as vezes que nessa questão da criação, a ciência de alguma forma quer invalidar a criação de Deus, nós sabemos que tudo Deus, Ele dá uma direção para que a humanidade entenda que nós não somos obras do acaso, mas somos criação do próprio Deus. Me prova, pastor. Há uma lei científica chamada a lei da genoma humano, que comprovou uma coisa, porque havia uma teoria que dizia: os homens que nasceram na América, eles tinham um tipo de DNA. Aquele que nasceu na África tinha um outro tipo de DNA. Aquele que nasceu na Europa, na Ásia, Oceania, tinha um tipo. Era uma teoria que falava que os seres humanos, cada região, era um tipo de DNA. Mas a ciência foi buscar. E essa lei científica do genoma humano, ela conseguiu concluir uma coisa. Repita comigo: todo ser humano, todo homem, provém de um só DNA. Você deixou de dar um glória a Deus, porque isso só confirma que um homem foi feito e dele todos foram criados. Deus, no livro do Gênesis, vai dizer que Ele faz o homem do pó da terra. E a grande verdade é que dois tipos de espécies não tem como se reproduzir.
mas só uma espécie consegue se reproduzir. Vou dar um exemplo. Imagine se um gato cruza com um cachorro. Vamos dar um exemplo. Aí vai nascer um bicho lá. Esse bicho ele não vai conseguir se reproduzir, por quê? Porque não tem outro de mesma espécie. Ele vai morrer, termina ali. Mas o homem não, o homem é diferente. Desde a criação, nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Talvez alguém veio aqui com essa pergunta: mas por que eu nasci? Deixa eu falar algo de Deus para você. Você não é produto de evolução de espécie nenhuma. Você não é produto de uma explosão, mas você é a imagem e a semelhança do próprio Deus. Quem crê nisso, levanta a mão e diga glórias a Deus. É isso que o texto da Bíblia afirma, gente. Coloca para mim na tela o livro do Gênesis, capítulo de número 1, primeiro livro, primeiro capítulo, versículo 26 e versículo 27. Aleluia. Vamos ler no 3? Vamos lá? 1, 2, 3. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Verso 27, 1, 2, 3. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Com muito carinho, olha para essa pessoa bonita que está do teu lado e fala: eu estou vendo Deus agora. Você é a expressão de Deus. Você é a criação mais valiosa que Deus fez. As outras coisas, Deus falou: haja luz, haja terra, haja água, haja isso, haja aquilo. Mas quando chegou no homem, Deus falou: eu farei o homem à minha imagem, à minha semelhança, com a minha própria mão, assim eu os farei. O adversário da nossa alma, ele quer colocar um sentimento em você e dizer que você não vale nada, que você é um zero à esquerda. Ele quer colocar esse sentimento que você não vale nada. Mas eu vim aqui profetizar que você é a criação, a coroa da criação de Deus. Isso é tão forte porque no céu os serafins foram criados. Deus poderia nos ter feito anjo, mas Deus não fez a gente serafim, querubim, nem outro ser angelical. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Assim Deus nos fez. Agora olha para a pessoa que está ao teu lado e fala, diga assim para ela: agora você entende porque muitas vezes é tanta luta? Porque o diabo ele quer destruir aquilo que é a imagem de Deus. Quando o homem se perde na droga, na bebida, que fica desconfigurado, o diabo ele fala: estou estragando aquilo que Deus fez, a sua imagem e a sua semelhança. Quando o homem abandona a sua família, quando o homem entra por caminhos errados, a mulher, enfim, a imagem de Deus, ela é destruída de alguma forma. Mas quando nós entendemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus, e não somos só criatura, porque quando Deus fez o homem, Deus não fez o homem para morrer, mas por causa de uma atitude que o homem tomou de comer do fruto proibido no jardim, o fruto do conhecimento do bem e do mal, o pecado foi estabelecido. É nesta hora que o adversário falou: eu acabei com a imagem e a semelhança de Deus, eu acabei com a coroa, a obra feita pelas mãos de Deus. Mas foi nesta mesma hora, repita comigo, mesma hora, que ele achou que havia vencido a criação de Deus. Foi nessa hora que Deus olhou para a mulher e para a serpente e falou: ei, é da semente desta mulher que vai nascer um, que vai pisar na tua cabeça,
E ele vai vir à imagem e semelhança, ele virá como homem. É por isso que nós lemos aqui em João capítulo 1, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Só que o pecado do Éden fez a separação entre o homem e Deus. Olha o que o texto da Bíblia vai dizer. Coloca para mim na tela a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. A Bíblia nos diz que somos a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado nos afastou desta primícia que havia em Deus para com o homem. Vamos ler? 1, 2, 3. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, até então, por causa do pecado, nós viramos meros ou meras criaturas feitas por Deus. E é fato que a criatura que é feita, mas está longe de Deus, ela não vive mais os propósitos divinos. Ela vive a sua própria vontade. Ela vive para si mesma e não para Deus. É por isso que você vê na sociedade hoje muitas coisas acontecendo. É por isso que na empresa a pessoa não mede esforços para derrubar o outro para tomar o cargo dela. É por isso que na sociedade as pessoas estão se matando. É por isso que a gente está vendo tudo isso, porque a criatura está longe de Deus. E quando a criatura está longe de Deus, ela fica longe do relacionamento com o seu Criador. Ela está espiritualmente morta nos seus pecados. Mas a grande verdade é que o pecado que separou o homem de Deus foi quando Deus, Ele olha para a terra e fala: eu transformarei esta criatura que foi feita à minha imagem e minha semelhança, que agora está longe de mim. E o que Deus faz? Repita comigo: Deus enviou o que é mais precioso. Enviou Jesus, seu único filho, para se entregar por todos nós. Então a grande verdade é que há pessoas que só são criaturas de Deus, mas Jesus veio para trazer esse relacionamento de novo, e aquilo que só era meramente uma criatura, agora pode se tornar mais do que uma criatura. Repita comigo: pode se tornar filho de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Quantos aqui são pai? Levanta a mão, só quem é pai. Quantos aqui são filhos? Você vê? Todos nós somos filhos. Agora, para que nós possamos se tornar filhos de Deus, algumas coisas que precisam ser esclarecidas verdadeiramente para mim e para você. Primeiro, para que verdadeiramente possamos se tornar filhos de Deus, nós precisamos de algo que é essencial. Repita comigo: crer. Fala mais forte: crer em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus. João, ele escreveu aqui no capítulo 1 e no versículo de número 11, ele diz assim: que ele, Jesus, veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. A criatura continuou longe do relacionamento com Deus. Mas no versículo 12 que você declarou, repita comigo: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus. Só aqui quem já recebeu a Jesus e é filho dele, levanta a mão e dá um brado de glórias aí. Eita, aleluia. Crer em Jesus é essencial para você ser filho verdadeiro. O texto áureo que todos nós sabemos, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Quem sabe desse versículo, levanta a mão. Você tem que saber, você é crente. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tenha. Só pode crer quem é filho, e quem crê se torna filho. Talvez hoje você entrou aqui nessa reunião, alguém esteja me assistindo, que você está longe do seu relacionamento com Deus, mas hoje Deus está dizendo: eu quero que você se torne filho. E filho é relacionamento de perto, filho é aquele que caminha junto, filho é aquele que conhece o seu pai. A segunda verdade que nós precisamos entender como filhos de Deus, além de crer em Jesus Cristo, repita comigo: precisamos arrepender-se dos pecados. Coloca para mim o texto na tela, Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e versículo 19. O arrependimento verdadeiro, ele nos leva a abandonar o pecado e verdadeiramente se aproximar de Deus, seguir a Deus. Vamos ler? 1, 2, 3. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Deixa eu falar um negócio para você. Não importa o que você fez no teu passado, não importa a tua história. Talvez você fale: eu sou tão pecador, pastor, que eu acho que Deus não me aceita como filho. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para você. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O teu passado não vai te prender para se tornar um filho de Deus verdadeiro. Ei, se você se arrepender nesta noite, tenha certeza que Deus tem algo novo para você. Deus tem relacionamento. Deus tem relacionamento de pai com filho. E a grande verdade é, gente, que coisa boa é ter relacionamento entre pai e filho. Agora, se você quer deixar de ser uma criatura e ser filho de Deus, é fato que você precisa, repita comigo, crer em Jesus, arrepender-se dos pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem gente que só se torna religioso. O que é religioso? Ele vem à igreja uma vez por semana para cumprir tabela. Mas tem gente que é filho. Filho quando está com o pai, meu irmão, faz festa. Filho quando está com o pai, deita no peito, beija, abraça, gosta de estar. É por isso que eu me alegro quando eu chego na igreja, que eu vejo alguém levantando a mão, chorando, dando glória a Deus, sentindo a presença. Eu falo: isso é relacionamento de filho com o pai. Tem gente que não gosta, mas para que tudo isso? Você não entende. Só filho entende o que é amar o pai de verdade. Só filho que entende o que é abraçar o pai de verdade. Quem é criatura não entende, mas filho entende e fala: eu quero o abraço, eu quero o aconchego, eu quero o cheiro desse meu pai. Mas precisa confessar, precisa declarar, diz o texto da Bíblia. Olha o que diz Romanos capítulo 10 e versículo 9. Coloca para mim aí na tela. Romanos capítulo 10 e versículo de número 9. Vamos ler? 1, 2, 3. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. O filho não tem dúvida de quem é o pai. O filho, ele acredita naquilo que o pai fala. E a grande verdade de entender Jesus como nosso Salvador é andar pelos caminhos que Ele nos ensina. Quando o nosso Pai nos corrige, não é porque Ele não nos ama, pelo contrário, o Pai quer ver o melhor para o seu filho. Você não vai ver o Pai dando pedra ao seu filho, mas dando pão. Você não vai ver o pai tratando o filho com desprezo, mas pelo contrário, o pai ama o filho. Então, se você quer ser verdadeiramente filho de Deus, você precisa crer em Jesus Cristo, arrepender-se dos seus pecados, confessar com a tua boca que Ele é o Senhor e Salvador da tua vida, e repita comigo: é preciso nascer de novo pelo Espírito da verdade. Porque não adianta você falar: ah, mas eu confessei Jesus como meu Salvador, se você sai desse culto e continua fazendo a mesma coisa, tendo as mesmas práticas, não vai adiantar nada. Mas pega na mão desse irmão que está ao teu lado, levanta bem alto e fala: é preciso nascer de novo. Olha o que João escreve no capítulo 3 e no versículo de número 5. Coloca para nós na tela. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 5. Ele vai dar esta verdade: que só entra na casa do Pai se nascer de novo. Só chega na casa do Pai se nascer de novo. Vamos ler? 1, 2, 3. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quantos aqui já nasceram na água e no Espírito? Levante a sua mão para adorar. Quantos aqui entendem que são verdadeiramente filhos de Deus? Levanta a tua mão para adorar. Porque enquanto você está adorando, o Pai está dizendo: eu vou abraçá-lo, eu vou confortá-lo, eu vou mudar esta situação que você está enfrentando, porque o Pai está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. Você está aqui, Ele está cuidando de tudo, Ele já está no teu amanhã. Levanta a tua cabeça, continua esse relacionamento como filho de Deus, porque aquilo que Deus determinar para a tua vida, ninguém pode pedir. Eita glória, aleluia. Aleluia. E coisa boa de ser filho é receber o amor do Pai. Você já fez isso, com certeza. Você queria alguma coisa do seu papai, aí você chegou com aquele jeitinho que só você tem, né? O pai fala: eu estou precisando de tal coisa. Ah, agora não dá. Oh, meu paizinho, deixa eu dar um cheiro aqui, um beijo no Senhor. Aí o coração do homem amolece todo. Oh, mas eu vou dar um jeito. Calma aí, vai dar certo. Eu vou conseguir. Mas tem muita gente que fala que é filho, mas não tem verdadeiro relacionamento com o pai. Eu falei pela manhã e repito agora. Eu vi um vídeo, e o vídeo era um experimento social. Um rapaz na avenida, ele parava adolescentes e falava assim: tudo bem com você? Tudo. Quero fazer um desafio com você. Qual é o desafio? Pega agora o teu telefone e liga para o teu pai, e fala para o teu pai que você ama ele. Aí a pessoa pegava o telefone: alô? Alô, oi filho. Oi filha. Tudo bem? Tudo, pai. Fala, pode falar. Não, eu liguei só para falar que eu te amo. O pai falava: está acontecendo alguma coisa? Você está onde?
Calma, respira fundo, não faça nenhuma besteira. Porque quem é filho de verdade, ele não tem oportunidade para deixar de falar aquilo que ele sente de verdade. E é por isso que a gente está aqui para dizer: Jesus, eu te amo, meu Pai amado, Pai celestial, eu te adoro, eu te glorifico. Porque tem que ter relacionamento. E sabe o que está acontecendo hoje? Os relacionamentos estão se perdendo, até mesmo dentro da família. Ei pai, fala para o teu filho também que você ama ele. Ei filho, liga para o teu pai e fala: eu te amo pai, eu te amo mãe, abraça, beija. Porque isso é coisa boa. Ter um relacionamento de filho com pai e ser considerado filho de Deus, você tem muitos benefícios espirituais, podemos dizer assim. Primeiro, repita comigo: eu tenho direito a uma herança celestial. Eita. Tem gente que briga aqui por herança na terra. Enquanto o pai está vivo, está tudo bem. O pai morreu, é aquela guerra na família, que isso é meu, isso é meu, isso é meu. Mas quem é filho de Deus sabe que a herança dele não está na terra, a herança dele está lá no céu. João capítulo de número 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não for assim eu não vos teria dito que eu vou preparar lugar, mas virei outra vez para levar vocês aonde eu estiver. A nossa história como filho de Deus não acaba com a morte. Mas repita comigo: eu tenho direito e tenho a certeza da vida eterna. Coloca para mim na tela a primeira carta de João, agora não é evangelho. 1 João capítulo 5 e versículo 12. 1 João capítulo 5 e versículo 12. Olha essa certeza desta herança celestial, esta certeza da vida eterna. Vamos ler? 1, 2, 3. Quem tem filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Quem não tem Jesus perdeu a esperança. Chegou a morte e acabou. Mas aqui alguém tem Jesus no seu coração? É através dele que você se torna filho de Deus e tem a certeza da vida eterna. Se Jesus nos chamar hoje, nós sabemos que naquele grande dia os mortos ressuscitarão primeiro e encontrarão com o Senhor pelos ares. Não vai acabar. Não vai acabar. A grande importância de ser filho de Deus é direito a esta herança celestial. É a certeza desta vida eterna. É entender, repita comigo, que nós carregamos a presença dEle. Quando você é filho de Deus, quando você crê em Jesus, você confessa Jesus, você se arrepende dos pecados, você nasce de novo, você carrega, sabe o que? Repita comigo: o Espírito Santo. Então, se o adversário da tua alma olha para você, se o diabo olha para você e fala: você é pecador, você não vale nada, você vai até a cruz de Jesus Cristo e fala: o perdão foi alcançado lá, e através dele agora eu sou filho de Deus, e tenho em mim o Espírito Santo. Quem tem essa certeza, levanta a mão aí. Você carrega a presença do Pai, que é o Espírito Santo. Por isso que tem aquele louvor: só quem é filho consegue carregar essa presença. E quando você carrega essa presença, você como filho, você pode até cair. Vem cá, Marcelino, representando o filho, e eu represento a presença do Pai na vida. Você pode até cair, mas quem é filho, o Pai não vai deixar caído, porque o Espírito Santo vai pegar pela mão e vai levantar, e vai dizer: você vai continuar na tua caminhada, você não vai parar, você não vai desistir,
porque o amor do Pai está sobre a vida do Filho, a presença do Pai está sobre a vida do Filho. E a outra coisa que é maravilhosa e é importante destacar, que quando verdadeiramente você é filho de Deus, repita comigo: eu tenho acesso direto a Deus. Você não precisa de intermediário, você não precisa de pastor para você falar com o teu pai, você não precisa de imagem para falar com o teu pai, você não precisa fazer nada extraordinário. Não, eu vou andar 1000 quilômetros, eu vou subir escada de joelho. Você não precisa de nada disso. Você só precisa abrir a tua boca e falar com o teu Pai, falar com Ele. Se o teu filho te ligar 3 horas da manhã, você vai falar: eu estou com sono, eu não vou atender? Ou você vai atender o teu filho? Na hora você pega, pode falar, o que está acontecendo, está tudo bem, porque o Pai, Ele está sempre aberto a ouvir o seu filho. E Ele não só te ouve quando você está aqui numa reunião como essa, não. Ele te ouve na tua casa. É 24 horas por dia, é 7 dias por semana, é 30 dias no mês, é 365 dias no ano. É o Pai que está disposto a te ouvir. Fique de pé. Coloca para mim na tela Hebreus capítulo 4 e versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Vamos declarar em alta voz no 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O filho, quando entende que tem acesso ao Pai, no momento de dificuldade, ele chega: Pai, eu preciso da tua ajuda. Pai, eu preciso de ti. Pai, eu preciso do teu auxílio. E é nesta hora que se cumpre o Salmo 46, que o Pai, o Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer: se você é filho, você tem acesso direto ao Pai. Você pode levantar a tua voz e adorar. Você pode levantar a tua voz e falar com Ele, porque o Pai está de ouvidos inclinados para ouvir o Filho. Talvez você entrou aqui, você foi abandonado pelo teu pai biológico, mas Ele não te abandona, Ele jamais te abandonará. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Mas você precisa entender a importância de ser filho de Deus. Aí eu pergunto para você que está aqui, ou você que me assiste, a decisão está na tua mão. Você quer ser criatura ou você quer ser filho de Deus? Você pode falar para esse irmão que está ao teu lado: e aí, o que você quer? Criatura ou ser filho? Porque filho tem vantagem. Filho tem cuidado especial. A escolha está nas tuas mãos. Deus está hoje aqui dizendo: falei, eu quero que você se torne filho amado. Você cantou aquele louvor aqui, lindo, lindo, aquilo fala muito com a gente, que fala da graça desse Deus Pai. Você cantou como que é? Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu
Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Só a igreja maravilhosa, graça. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o teu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Eu quero que você leia mais uma vez comigo João capítulo 1 e versículo 12. Põe na tela, João, o Evangelho, capítulo 1 e versículo 12. Eu quero que você mais uma vez declare esse texto em alta voz, porque quando você declarar, você vai se sentir abraçado por este amor de pai com um filho verdadeiro. 1, 2, 3. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Sinta-se abraçado por este pai que te ama, do pai que ama o filho. Não deixe que nada quebre esse seu relacionamento com Deus.